Uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde em 2021 estima que 6 milhões e 400 mil crianças têm excesso de peso no Brasil e que mais de 3 milhões já evoluíram para a obesidade. E o pior é que esses indicadores são de antes da pandemia do Covid-19, o que indica que é bem possível que esses números tenham aumentado ainda mais devido ao isolamento, à ausência de atividades físicas e principalmente da piora da qualidade de alimentação das crianças nesse período. Segundo especialistas, um dos principais responsáveis pelo aumento de peso entre as crianças brasileiras são os alimentos ultraprocessados. Mas você sabe o que são alimentos ultraprocessados? E quais fazem parte da sua vida e dos seus filhos? Eu sou o Rogério Telmo, do canal SSMA em Pauta, e nesse vídeo eu vou receber no bate-papo com o especialista o Marlos Domingues, que é doutor e professor da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e que desenvolveu uma pesquisa sobre o consumo de alimentos ultraprocessados e a incidência de obesidade em crianças do Brasil e do Uruguai. Fica aí que esse assunto é bem interessante. O canal SSMA em Pauta tem me proporcionado momentos muito especiais, né, de reencontro com amigos que eu não via há muito tempo, há muitos anos, e hoje não é diferente. Hoje eu recebo aqui um amigo que eu não via há mais de 30 anos, né, e hoje o cara é triatleta, educador físico, professor universitário, pesquisador e principalmente é pai da Júlia, né. Então, Marlos, seja muito bem-vindo aqui no canal SSMA em Pauta. Obrigado, Rogério. Um prazer estar conversando contigo depois de tantos anos mesmo. A gente iniciou a nossa amizade em banco escolar, né? A gente se separou por razões de a vida se separou, até acabou se encontrando agora para falar de um assunto que me toca profissionalmente, mas que toca a nós dois no sentido que os dois nós somos pais, etc, e preocupados com saúde. Então é uma coisa que para mim é ao mesmo tempo que eu misturo prazer, necessidade e profissão. Então, para mim é muito bom poder ter uma conversa dessas contigo. Legal, cara. Marlos, a criação, o canal aqui, o SSMA em Pauta, foi criado com o objetivo de a gente disseminar conhecimento, né, sobre saúde, segurança, meio ambiente, né, e a obesidade hoje é um dos temas mais preocupantes de saúde, né. Ele está entre as doenças crônicas mais incidentes nos brasileiros e que contribui também diretamente para outras doenças, como, por exemplo, hipertensão e diabetes, né. E já não bastasse a preocupação com a obesidade dos adultos, agora temos uma população enorme de crianças obesas. E um dos principais responsáveis pelo aumento de peso entre as crianças brasileiras são os alimentos ultraprocessados, né, que foram evidenciados em um estudo aí que iniciou na década de 80 na cidade de Pelotas, né, no estado do Rio Grande do Sul, e que também serviu de base para o teu estudo aí com mais de 6.500 crianças do Brasil e do Uruguai. Tu pode nos explicar sobre o que são os alimentos ultraprocessados e quais riscos que oferecem à nossa saúde? Esse termo, Rogério, ultraprocessado, ele foi criado, na verdade, por um pesquisador brasileiro. Tá? Em 2009, ele criou esse termo, o Carlos Monteiro, que é um pesquisador lá da USP, respeitado mundialmente, mas vem sido usado já por vários países, não sei como dizer todos os países hoje em dia. O que quer dizer exatamente essa coisa de ultraprocessar? Todo alimento que a gente consome passa por algum tipo de processamento, quer dizer, a maior parte deles. Quer dizer, quando tu pega uma maçã, por exemplo, in natura e tu come ela, ok, é um alimento in natura, tá? Agora, se tu compra uma maçã em calda, ela já passou por um processo isso aí, tá? Quando tu pega um feijão e tu cozinha em casa, é um processo também. Então, processar alimentos é uma coisa que a gente faz diariamente, a gente depende disso, na verdade, para a nossa sobrevivência. Tá? Então, esse processo, tipo cozimento, lavagem, moagem, cortar, descascar, é um processo. Mas o que acontece? A gente tem os alimentos, os in natura, tem os alimentos minimamente processados, né? Tem aqueles alimentos que a gente usa na preparação, tipo os óleos, os temperos, são alimentos que a gente usa em preparação, e tem os ultraprocessados, então, que são esses alimentos mais recentes que a humanidade inventou, isso começou a crescer no pós-guerra, praticamente. Eles são industrializados, então geralmente eles têm mais do que 5 ingredientes, e eles são ricos em calorias e vazios nutricionalmente. E eles têm quase sempre uma combinação aí de sal, açúcar e gordura,
né, numa combinação que ela é feita por engenheiros e psicólogos, no sentido de que o que a gente pode fazer para deixar esse alimento mais atraente, crocância, etc. e tal. E eles recebem uma carga muito grande de aditivos químicos, realçadores de sabores, corantes e conservantes. Muitos deles, por quê? Porque todos esses alimentos ultraprocessados eles têm um grande prazo de validade, que é uma outra característica deles. Então, uma situação em que o cara faz um alimento que ele não vence quase, ele é altamente atrativo no sentido de gosto, etc. e tal, e que ele, quer dizer, ele tem um lucro bom para o lado do comerciante, ele é atrativo, né, e dura muito tempo. Então é aquele que tu pega aquele rótulo que tem aquela fila de ingredientes, e alguns tu nem sabe do que se tratam ali. Tu não sabe se aquilo ali é um shampoo ou é um biscoito, tu entende? Não, tu olha lá, estabilizante EC3, 2i, ácido, não sei o que. Cara, o que é isso aqui que eu tô comendo? Entende? Então, quando tu pega um rótulo e tem muito ingrediente e alguns ingredientes que tu não faz ideia do que sejam, geralmente é um produto perigoso para ti. Tá? Então, a indústria alimentícia ela tem hoje licença para utilizar mais de 2.000 substâncias químicas que não são exatamente alimentos, mas que elas servem para realçar o sabor, mudar a cor e aumentar esse prazo de validade. E essa combinação, que ela foi literalmente, ela foi criada por engenheiros e psicólogos, engenheiros alimentares e psicólogos, no sentido de como é que o nosso cérebro reage a essas combinações. Né? Então, esse alimento ultraprocessado, geralmente eles são também chamados de hiperpalatáveis. O que isso quer dizer? É um alimento que, quando a gente consome, ele gera no nosso cérebro uma resposta de prazer muito grande, que nenhum outro alimento natural consegue fazer. Por quê? Porque os alimentos que a gente encontra in natura, ou eles têm uma quantidade de gordura grande, como a gordura animal, um óleo, coisa assim, tá? Ou eles têm uma quantidade de carboidrato, como as frutas, ou eles são salgados, tipo tu pegar um peixe no mar e comer. Agora, então o nosso cérebro está preparado para alimentos que têm uma coisa ou outra, tu entende? Quando tu pega uma batatinha frita e afunda no ketchup, tu tá dando pro teu cérebro ao mesmo tempo carboidrato, sal, açúcar, gordura, numa combinação que não existe, e o cérebro entra em, sabe, é estrelinha, é fogos de artifício. Então isso gera um prazer. Por isso que esses alimentos eles são viciantes, entendeu? E eles são alimentos que não trazem nada nutricionalmente e não somente são vazios, mas são realmente prejudiciais à saúde. Se eles fossem somente vazios, tu já teria o prejuízo de tu estar alimentando alguém ou uma criança e ela está satisfeita sem estar nutrida, entende? Que seria um prejuízo já. Mas, na verdade, a ciência ela vem mostrando que esses alimentos são muito prejudiciais para a saúde no curto, médio e longo prazo. Tá? Então, e essa é mais ou menos a definição de ultraprocessado, que é uma coisa assim, quantos passos de processamento teria que ter, ou quantos ingredientes, tem muita discussão, não sei, mas assim, ó, a gente sabe o que é. Tá? Então, eu vou te dar alguns exemplos fáceis, o que é ultraprocessado que a gente costuma ver. Então, esses iogurtes com sabor e bebidas lácteas, essas misturas prontas para tu fazer bolo, todos os tipos de refrigerantes, sucos adoçados, néctares, suco em pó, tá? Doce, bala de chocolate em geral, pipoca de micro-ondas, salgadinhos, chips, todos esses de saquinho são ultraprocessados. Pão, torradinha, bolo, cookies, qualquer biscoito industrializado é ultraprocessado. Os achocolatados líquidos ou em pó, tirando o cacau em pó, que ele é processado, mas não é ultraprocessado, chegou no Nescau é ultraprocessado. Essas batatinhas prontas para fritar, elas são ultraprocessados. Os cereais adoçados, tipo sucrilhos, que tu começa a entrar numa zona que muitos pais têm uma certa preocupação que as crianças consumam. Mas isso aqui é rico em fibra, então isso aqui é bom. Não, é enganação. A própria barrinha de cereal, quer dizer, ela é tipo um símbolo de fitness, assim, é um ultraprocessado. Todas essas carnes, tipo nuggets, hambúrguer, linguiça, salsicha, tender, salsichão, salame, presunto, mortadela, tudo isso é ultraprocessado. Essas sobremesas que a gente prepara, tipo pudim, flan e gelatina, sorvete picolé. Mais ou menos isso aí que a gurizada mais consome. E se tu olhasse, cara, mas o meu filho come tudo isso aí, entende? E é comum um pai dizer isso aí, mas eu achava que não era tão ruim assim. Quase tudo ele come. E isso é muito ruim, cara. Tá? Isso faz assim, ó, tem prejuízos para a saúde. Então, assim, o que a ciência mostra em relação aos prejuízos que esses alimentos têm? Então, assim, ó, é nítido que você está vendo aumento de alergias, por exemplo, em crianças. Tá?
Isso é uma coisa que eles parecem aumentar. Aumenta o risco para anemia, por causa dessa situação que a criança come, ela está, entre aspas, de barriga cheia, mas não tá com nada ali dentro, né? Come um travesseiro de milho-pan com um copo de coca, encheu a barriga, mas nutricionalmente zero, entende? E aí todas as doenças crônicas estão associadas com o consumo desses alimentos. E claro, quando a gente fala em criança, né, e tu fala em doença crônica, mas só um pouquinho, como assim? É uma criança, né? Mas, cara, claro que isso é uma coisa que é mais de médio e longo prazo, entende? Tu não vai dar hoje um sorvete para uma criança de 3 anos e amanhã ela está hipertensa, não é essa a questão. Mas tu consegue ver no longo prazo isso aí, e às vezes no curto prazo. Um estudo muito famoso que se fez com alimento ultraprocessado, eles pegaram um grupo de 20 pessoas e hospitalizaram as 20 pessoas. E fizeram durante 2 semanas elas comerem uma dieta rica em ultraprocessado e uma dieta isenta de ultraprocessado. E depois eles inverteram esses grupos para que as mesmas pessoas tivessem as 2 experiências, entende? Cara, um estudo assim, fenomenal. E o que eles viram? As pessoas que tiveram a dieta ultraprocessada, naquele período ali, imediatamente após, assim, todos os fatores de risco para elas, tipo de colesterol, de glicemia, tudo ficou alterado já em adultos. E outra coisa, as pessoas quando estavam na dieta ultraprocessadas, ambas tinham a alimentação à vontade. As pessoas da alimentação ultraprocessada comiam, em média, 500 calorias a mais. Cara, isso representa por volta de uns 2 quilos aí em questão de dias, entende? Então, o que isso faz com o corpo de uma criança? Tá? Então, assim, claro, estou dizendo, olha, eles aumentam a chance de obesidade, como já falou, obesidade, diabetes, hipertensão, câncer, AVC, depressão, doenças renais, morte prematura, tudo isso aí. Claro que isso às vezes não pertence ao mundo infantil tu falar nisso aí, tá? Mas tu já tá assim, Rogério, quando a gente era criança, cara, a gente não tinha quase criança obesa nos nossos colegas de sala de aula. Entendeu? É verdade. E hoje em dia, cara, tu tem assim, crianças de 13 anos com diabetes, que era uma doença que um tempo atrás, quem é que tinha? Era velho gordo. O diabetes infantil e o diabetes do velho, tu entende? E o diabetes que era do velho tá chegando nas crianças de 14 anos hoje em dia. E além disso, além dessas questões mais físicas, a alimentação com ultraprocessado também impacta diretamente sobre o comportamento infantil. Então, crises de irritabilidade, aquelas crises de birra, de raiva, coisa assim, aumentam muito em crianças que consomem regularmente esses alimentos. Então, afeta muito o comportamento. Uma desconfiança é que isso seja porque esses alimentos atacam também a nossa microbiota, que é aquele conjunto lá de bactérias que vivem no nosso intestino e que tem uma ligação direta com a nossa saúde, com a nossa imunidade e com a nossa saúde mental, inclusive. E então, assim, eles viram assim, que em crianças autistas, quando tu faz uma dieta que tu limpa a dieta dela por alguns dias e tu elimina completamente o teu processado de uma criança autista, ela muda o comportamento. Então, assim, cara, assim, a lista de prejuízos ela é infinita, sabe? E então, assim, é muito triste a gente ver a realidade que a gente vive hoje em dia com essa quantidade muito grande de alimentos ultraprocessados, quer dizer, seja em nome do preço baixo, do sabor gostoso, uma falsa sensação de praticidade, dar esse tipo de alimento para as nossas crianças é selar um futuro ruim para elas em termos de saúde, entende? Marlos, e tu pode dividir conosco, né, dados, resultados sobre os estudos realizados com as crianças, tanto em Pelotas na década de 80, como o teu estudo junto com os pesquisadores uruguaios, né? Quais resultados que vocês conseguiram e conclusões que vocês conseguiram tirar desses estudos? Então, Rogério, o que acontece? Na cidade de Pelotas, a gente tem 4 grandes estudos em andamento que acompanham desde o nascimento todas as crianças que nasceram naquele ano. Então, tem o estudo de 82, de 93, 2004 e 2015. Cada estudo desse tem mais ou menos 4.500 mães e seus filhos. Então, claro, o pessoal que nasceu em 82 está com 40 anos já, né? Então são adultos já. Mas a gente tem dados desde a gestação dessas pessoas para tentar entender como é que essas exposições lá no início de vida, comportamentos, etc. e tal, podem ter sobre a saúde dessas pessoas. E, então, no estudo de 2004, eu era aluno de doutorado, então a minha tese de doutorado foi sobre atividade física na gestação. Então, eu avaliei o que elas fizeram de atividade física e que impacto isso teve sobre a saúde delas e dos filhos.
E aí, quando foi começar o estudo de 2015, eu fui convidado por um dos pesquisadores para ser um dos coordenadores desse estudo aí. Então, a gente tem dados de 2015, a gente começou a acompanhar as mulheres enquanto elas estavam grávidas ainda. Então, a gente tem dados desde a gestação mesmo, e a gente está vendo essas crianças crescerem agora. Então, por exemplo, em 2015, a gente falou com as mulheres quando estavam grávidas, a gente viu elas no hospital quando as crianças nasceram, no mesmo dia que as crianças nasceram, quando as crianças tinham 3 meses, 1 ano, 2 anos, 4 anos e 6 anos. Então, tu consegue começar a traçar um panorama de como é que aquela pessoa está se desenvolvendo, crescendo, e como é que a atividade física influencia a saúde dela, a nutrição, a saúde mental, as exposições, medicamentos que a mãe usou na gestação, quer dizer, são estudos muito amplos isso aí. Então, a gente tem essa quantidade de dados muito grandes, inclusive são estudos que têm impacto mundial, que ajudaram a traçar diretrizes, como diretrizes para aleitamento materno, por exemplo, exclusivo até os 6 meses, são coisas que são estudos com grande impacto que a gente tem. E aí, claro, por causa disso, pesquisadores de outros países começam a querer trocar figurinha com a gente, né? Olha, a gente tem dados parecidos, o que a gente pode fazer e tal. E aí um grupo de uruguaios da área de nutrição nos procurou para utilizar dados do nosso estudo de 2015, então. Só vamos juntar as crianças uruguaias com as crianças aqui do sul do Brasil, as questões que a gente tem em comum para ver o que a gente pode estudar aí. E esse grupo de uruguaios tinha interesse nessa coisa do consumo de ultraprocessado, para ver como é que isso estava acontecendo, né? Que é um tipo de alimento que, se a gente for olhar as diretrizes, não deve ser consumido por crianças abaixo de 2 anos, por exemplo, deve ser altamente evitado, tipo dos 2 aos 4 anos por aí. Mas, enfim, então nós juntamos os dados de Pelotas com os dados do Uruguai, ficamos com mais de 6 mil crianças, né? Então foi esse estudo que a gente, na verdade, saiu essa semana agora, o estudo publicado mesmo, e que gerou uma postagem no Instagram que eu vi até, que acho que acendeu essa luz para tu fazer essa conversa comigo hoje. Isso. Mas, enfim, o que esse estudo mostrou, cara? Que olhando essas mais de 6 mil crianças latino-americanas aqui, essas crianças, aos 4 anos, elas estão consumindo, em média, 5 produtos ultraprocessados por dia. O que isso quer dizer? Considerando que uma criança aí, nessa mesma população, faça uma média de 4 refeições diárias, quer dizer que em todas as refeições dela, na média, ela tem algum alimento ultraprocessado. Ela não deveria ter nenhum, ou sei lá, 1 ou 2 no máximo por dia. E como a gente tem esses dados de olhar a criança do nascimento e ver ela evoluindo, a gente também conseguiu ver que esse consumo de ultraprocessados ele vem aumentando com a idade, quer dizer, quanto mais velha a criança, mais ela consome isso aí, e também vem aumentando a obesidade nessas crianças, e que a prevalência de obesidade, quando a gente olha dos 2 para os 4, para os 6 anos, ela dobra a cada 2 anos a prevalência. Sendo que os meninos estão um pouco piores que as meninas, mas ambos estão numa situação bastante complicada. Para ter uma ideia como essa mudança está sendo rápida, como a gente tem esses dados de Pelotas a cada 10 anos, esse estudo, né? O que está acontecendo, cara? Em 2004, a gente olhava as crianças de 11 anos que nasceram em 2004, e a gente tinha uma prevalência de obesidade de 13%. Tá? Já é um valor alto. Aos 11 anos, tu ter 13%. Mas o que acontece com as crianças que nasceram em 2015? As crianças, aos 6 anos, elas estavam com 20% de obesidade. Nossa. Ou seja, 5 anos antes, elas já estavam com quase o dobro, tá, de obesidade. Então, cara, isso mostra uma realidade que assim, é muito triste ver o que está acontecendo. E as pessoas, quer dizer, 1 em cada 5 crianças que nasceu em 2015 em Pelotas está obesa. E não é um gordinho, assim, ele está obeso, classificado, essa criança está doente, entende? E 40% das crianças de 6 anos está acima do peso. Ou seja, quase metade dessas crianças precisaria perder peso. É muita gente que está acima do peso. É um quadro muito alarmante. Sinceramente, as pessoas não dão muita bola para isso, porque como está todo mundo engordando junto, parece que está tudo normal, sabe? Virou um padrão. Olha, não foi nenhuma nem 2 vezes. A gente, nessa avaliação das crianças aos 6 anos agora, a gente fazia uma avaliação com a criança, a gente entregava uma fichinha para a mãe, mostrando aqui o seu filho, como é que ele está em relação a peso. E ele falou, olha, o seu filho está acima do peso, por exemplo, entende? E olha, não foi nenhuma nem 2 vezes da mãe dizer, mas ele recém passou pelo pediatra e o pediatra não falou nada. Cara, não falou nada porque de cada 10 crianças que estão no consultório dele, 5 estão acima do peso, o que ele vai ficar falando todos os dias? Teu filho está gordo, teu filho está gordo, teu filho está gordo, entendeu? Virou um novo normal isso aí, sabe? Então, e assim, cara, olha, eu costumo dizer assim, para uma criança em fase de crescimento, ela não tem propensão a engordar. Se eles estão engordando nessa idade, é porque tem muita coisa errada na volta dessas crianças.
tanto no aspecto atividade física e nutrição. Né? Por mais que tenha alguma influência, que a gente pode pensar em influência genética em relação à obesidade, cara, o ser humano ele é o mesmo milhares de anos, entende? Não tem uma mudança tão grande que possa surgir de uma geração para outra, entende? Cara, pensa na gente, Rogério, na faixa dos 50 anos, entende? O teu filho não é geneticamente diferente de tipo de jeito nenhum. Então, quer dizer, por que a geração dele tem 6, 8 vezes mais obesidade que a tua geração, que a nossa geração? Não cabe uma explicação genética, tu entende? Se a gente for voltar, né, a gente estava falando antes, né, se a gente for voltar lá na realidade, lá na nossa época de escola, a gente contava os gordinhos, né, que estavam lá nas turmas, né? Sim. Então, hoje já é, como tu falou, já é um padrão mais ou menos, né, de 10 para 5 a cada 10, é isso? E assim, né, Rogério, eu acabei antes de fazer essa entrevista contigo, eu estava numa piscina agora de um clube com a minha filha, eu levei ela lá para ela brincar um pouquinho e tal. E tu olha a criançada assim, e o normal tipo, tu olha, metade tá acima do peso, entendeu? E essa obesidade, Rogério, ela é muito preocupante para a gente como sociedade, porque o que tu deve pensar assim, ó, a geração que está hoje lotando os hospitais é uma geração na faixa dos 60, 80 anos aí, que teve uma infância magra, entendeu? E olha, o sistema de saúde já está falido, é caótico, com essa geração. Quer dizer, como é que nós vamos suportar uma geração que está com 12 anos com diabetes? Entende? Como não tem, é impossível isso, não tem como suportar uma geração assim. Então, já tenho a previsão que assim, olha, essa geração que está agora crescendo, dos nossos filhos, já é a primeira geração que se prevê que eles não vão viver mais que os seus pais. Entendeu? Eles vão ter uma perspectiva de abaixo. Por quê? Porque está todo mundo muito doente muito cedo. E assim, apesar de eu ser um pesquisador da área de atividade física, se tu perguntar, Marcos, qual é? Tens que eliminar um fator em relação a prejuízo de saúde. Cara, alimentação. Assim, ó, eu sou 100% da atividade física, mas, cara, assim, se tivesse que escolher o pior, assim, um dia, cara, é a qualidade alimentar que as crianças recebem hoje em dia. Marlos, e hoje os alimentos prontos e industrializados, né, são até mais baratos que alguns alimentos, né, mais saudáveis, naturais, né, são mais acessíveis, mais disponíveis, até que na nossa época não era tão fácil e tão barato, né, mas hoje eu vejo essa facilidade, né, que muitas vezes os pais, por exemplo, né, escolhem comprar um salgadinho do que ir buscar uma fruta na feira, né? Embora não devesse ser essa desculpa para não se ter uma alimentação saudável, mas quais os hábitos que tu sugere aos pais, né, que estão nos assistindo agora, né? O nosso canal ele tem um público de 35 a 65, para te ter ideia, né? Então, para prevenir aí a obesidade infantil. Rogério, são várias coisas, né? Então, vão desde das escolhas e as atitudes individuais até as coisas mais macro, assim, né? Que tocam, tem inclusive questões governamentais, etc. Mas, assim, vamos tentar ir por partes. Eu acho, assim, essa questão que tu fala da praticidade, né? Ela é uma praticidade dupla, porque, assim, ó, ela é dupla, mas, a meu ver, ela está sempre equivocada, tá? Porque eu acho, assim, ter um filho não é prático, não tem que ser prático, nunca vai ser algo prático. Então, assim, ó, eu concordo com a pessoa falar em praticidade, olha, eu não vou mais ao banco, eu uso o aplicativo. Praticidade. A mulher que fala, eu decidi ficar com o cabelo curtinho porque eu não quero perder tempo com o cabelo, praticidade. Isso é praticidade. Criar um filho não tem que ser prático, sabe? Dá um trabalhão desgraçado e tem que ser assim, né? Então, essa pressa e a praticidade, às vezes eu vejo uma questão mais de preguiça no seguinte sentido. Eu não vou ter que brigar com meu filho se eu oferecer para ele um tubinho de óleo. Ele vai achar que eu sou o melhor pai do mundo, entendeu? Agora, se eu quiser convencer a comer uma laranja, sabe, vai ter que... Então, eu acho que tem um pouco essa preguiça também. Ele me disse que não gosta de laranja, eu não vou nem insistir. Come esses chips aí, entendeu? Então, cara, é uma coisa que assim, ó, quando eu ouço isso aí, eu engulo que ok, tu quer ter um filho, tu quer praticidade, desculpa, ou uma coisa ou outra, entende? Porque assim, algumas assim, são inegociáveis em saúde. Ninguém começa a dormir 4 horas por noite para ganhar tempo. Não, isso é autodestrutivo, não se faz isso aí, entendeu? Então tu não pode apressar.
E o que a gente ganha por um lado, tu perde em saúde por outras coisas, né? Eu vou dar uma desviada no assunto, mas é uma coisa que sempre me bate muito isso aí. O que eu mais ouço hoje em dia, quando a gente fala em saúde, com comportamento, as pessoas falam não tem tempo para se exercitar e não tem mais tempo para preparar os alimentos. Tá? A minha pergunta é para onde está indo esse tempo extra que as pessoas economizam, então, não se exercitando e não preparando alimentos? Tipo, o cara chega em casa de noite e fala, não, eu não tenho tempo de preparar uma janta, eu vou pedir pelo iFood. Aí chega o iFood, ele come aquilo ali em 5 minutos e ele vai para o Netflix. Ele ganhou tempo para ir para o Netflix, entende? Tu vê o número de horas que a humanidade vem usando em rede social nos últimos 15 anos, é uma reta para cima, assim, quer dizer, o tempo tem, ele está sendo mal alocado. Então, quando o ser humano fala que não tem tempo para preparar o seu alimento, que é a coisa mais primordial que tu tem, é de se assustar como é que a gente está organizando a nossa vida hoje em dia. Tá? E tem uma questão de prioridade, né, cara? A gente está falando aqui de obesidade infantil, mas acho que tu vai abordar isso. Se os pais não mudarem os seus hábitos também, tu não tem como, né, forçar uma criança a comer um brócolis, né? Não, isso é uma coisa que é inexistente. Se o pai come um hambúrguer, ele não vai querer comer uma beterraba, né? Então... Não, enfim, perfeito. Eu coloquei a obesidade, ela é talvez a doença mais complexa que a gente tem no ser humano. Eu costumo, quando eu dou aula, eu chamo ela de a mãe de todas as doenças. Né? Porque assim, ela está associada a praticamente todas as doenças que a gente conhece, a obesidade. Tá? Tirando alguns tipos de câncer e tirando uma ou outra coisa lá, todas as outras, a obesidade, ela piora, ela agrava, ela causa. Então, e ela é causada por um monte de coisas que são comportamentais, são genéticas, são psicológicas, são ambientais, tá? Mas vamos ser um pouco mais simplista aqui e pegar alguns pontos assim. Então, a gente tem, de um lado, que é o lado que eu mais pesquiso, tem a questão do gasto energético, a inatividade física e comportamento sedentário, né? Então, eu disse que o tripé, quando a gente olha para uma criança pensando em obesidade, o tripé é essa questão de o quanto ela se mexe, o quanto tempo ela fica parada e o que ela está comendo. Né? São essas três coisas aí que a gente precisa lidar e os pais têm que ter um poder em cima disso aí. Então, assim, o poder sobre a alimentação dos pais tem que ser quase que 100%, tá? Porque é uma coisa assim, por exemplo, meu filho não gosta disso, ok, mas se ele está comendo uma coisa que tu sabe que é porcaria, alguém comprou aquela porcaria para ele comer. Essa é a primeira coisa. Uma criança de 7 anos não tem salário, não vai ao supermercado fazer as compras do mês, entendeu? Alguém compra comida para ela. A questão da inatividade física, do comportamento sedentário, passa por questões também que são, além de individuais, são questões também muito de... a gente pode puxar um gancho depois e falar uma coisa chamada ambiente obesogênico, que são assim, que é uma questão, como é que o ambiente que a gente está inserido influencia no nosso comportamento. Então a gente não pode jogar toda a culpa para cima do indivíduo e dizer tu está comendo demais, tu está muito parado, tu está gordo por causa disso, ponto final. Não é bem assim, a gente sabe que não é assim que funciona. Tá? Mas o que a gente pode fazer de forma assim, individual, no sentido de tentar mexer com isso aí? E tu já falou, quer dizer, o papel dos pais ele é essencial. Então se eu pudesse dar assim, um único conselho para um pai seria, dê exemplo. Não tem o que fazer. Porque assim, os pais tentam nessa área muitas vezes educar as crianças passando ensinamentos para ele de forma verbal, o que quer que seja. E assim, 100% inócuo, não funciona. Então chegar para uma criança e dizer tens que comer essa fruta porque essa fruta aqui ela vai te ter vitaminas e fibras e ela é superior nutricionalmente a essa bolachinha recheada, no teu futuro isso vai ser importante. Não existe isso aí para uma criança, entendeu? Então, é mesmo aquele exemplo assim, olha, come o teu prato todo, tem que comer essa couve, porque tu sabia que tem criança no mundo que passa fome? Tem que comer isso aí. Cara, não existe, elas não têm esse poder de abstração, entendeu? Então, tanto no sentido de atividade física quanto em alimentação, as crianças aprendem ao ver os adultos à sua volta se comportarem. Por exemplo. Então, assim, não tem aquela coisa do pai dizer que o filho não quer comer brócolis e o pai chega de noite em casa e pega o telefone e chama um bauru pelo iFood. Cara, tu tá sendo incoerente, tu entende? Então, assim, a primeira coisa é dar exemplo, tanto no sentido de movimentação, de gastar mais energia,
Uma outra coisa que é meio que um espelho, mas que é ficar menos tempo parado. Que a gente hoje, na área de pesquisa e educação física, atividade física, a gente dividiu as coisas. Atividade física é uma coisa, o quanto tu te mexe, e o comportamento sedentário é outra coisa. Tu pode ter pessoas que vão à academia todos os dias por 1 hora, por exemplo, mas elas têm um comportamento sedentário muito grande, quer dizer, o resto do dia ela está sentada em frente ao computador. Isso é problemático também. E é o que a gente vê acontecer com criança hoje em dia. Né? Aí que eu falo, aí entram questões um pouco mais ambientais muitas vezes. Porque como é que foi a nossa infância? Cheguei da escola ao meio-dia, almocei, mãe, não tem tema, tô saindo de bicicleta com os guri. Entendeu? Com 10, 11 anos. Era isso aí. Voltava para casa de noite sujo, entendeu? Aí como é que hoje em dia? Moro num grande centro urbano, se o meu filho quiser andar de bicicleta, eu tenho que botar a bicicleta dentro de um carro, levar ele para uma pracinha, ficar do lado. Quer dizer, se o meu filho quiser brincar 20 minutos de forma ativa, eu tenho que ter 20 minutos no meu dia para ficar do lado dele. Entendeu? E complicou um pouco a coisa. Né? Volto um pouco naquilo. Ter filho não é nada fácil, entende? Mas quer dizer, as crianças hoje em dia, elas dependem, em alguns contextos urbanos, elas dependem integralmente de um adulto para poder se mexer. O que cara, isso é um problema complicado, isso aí, entende? Então, assim, essa é uma coisa, pegando esse lado mais de atividade física. Mas também, o pai dizer para um filho desligar a televisão e o pai ficar sentado mexendo com o celular, desculpa, não tem. De novo, é dar exemplo. Outra coisa que os pais têm que, assim, que entender o seguinte, e que é um pouco mais essa geração que a gente está falando de infância, que é assim, os primeiros 2 anos de uma criança, eles são essenciais para várias coisas em termos de saúde, mas também para a formação do paladar. Tá? A gente usa na área de saúde materna e infantil o termo chamado 1000 dias. Os primeiros 1000 dias de vida, que são do dia da concepção, toda a vida fetal, até a criança completar 2 anos. Essa fase ela vai determinar pelo menos 50% ou mais da saúde que essa pessoa vai ter na vida adulta. E nessa fase tu forma um paladar. Entendeu? Então, assim, quando tu pega uma criança de 1 ano e tu dá para ela um pedaço de chocolate, a chance dessa criança com 2 anos e meio, 3 anos, sentir prazer em comer uma maçã é muito baixa. Porque o cérebro dela entendeu que, olha, existe coisa muito melhor que isso. Por que eu vou perder tempo com essa coisa que eu tenho que mastigar, que é fibrosa, que não tem muito gosto, se eu tenho aquilo que é muito mais gostoso, instintivamente é mais calórico, tu quer aquilo ali, tu entende? Então, assim, cara, tu não vai... Então, assim, se nos primeiros 2 anos a criança não for exposta, ou for minimamente exposta a esses alimentos não saudáveis, a chance de ser uma criança que vá se alimentar bem no futuro é muito maior. Tá? Então isso é uma coisa que tu tem que ter essa noção de que assim, e às vezes tu entra numa praça de alimentação, num shopping, e aquela, tipo, uma criança de 1 ano e meio numa cadeirinha de bebê, assim, cara, Coca-Cola na mamadeira e um copinho de batata frita do McDonald's. As pessoas não têm ideia do que isso está fazendo, entende? Claro, muitas vezes o pai é um pai que também tem o mesmo comportamento, então ele não vai nem conseguir ter esse contraste e dizer, meu filho está se alimentando mal, porque meu filho come a mesma coisa que eu. Então, e cai de novo naquela coisa. É o exemplo, entende? E a gente está começando a ter hoje em dia uma certa noção disso aí. Alguns pais têm já essa noção, mas eles não sabem muito bem como agir. Mas uma coisa assim que a gente tem que entender, as gerações mais antigas têm aquela coisa de ter uma certa pena quando a criança não pode comer açúcar, sabe? Mas coitadinha, tipo a avó, né? Mas nem um docinho. Não. Eu li um livro um tempo atrás que tem uma frase que é super simples, mas ela é perfeita. Assim, açúcar não é carinho, entende? Não é porque tu nega um doce para uma criança que tu não gosta dela, muito pelo contrário. Então, assim, a gente nasce instintivamente programado para gostar de uma única coisa, leite materno. Tu vai comer isso até os 6 meses. O que tu vai comer depois, que vai criar o teu paladar, é aquilo que tu apresentar à criança. Então, nenhuma criança de 1 ano que come uma pera vai dizer, tá faltando açúcar nisso aqui. Não existe isso. Ela não tem esse conhecimento, entende? E, então, assim, claro, alguns pais estão tendo essa noção hoje em dia, e muita gente é vítima também a tentativa que a indústria faz e consegue de nos enganar através de rotulagens, né, inadequadas, porque a legislação está do lado deles. Interessa? Aí volta a ser aquela coisa da influência que o ambiente tem, porque, olha, eu quero me alimentar bem,
Cara, para tu te alimentar bem hoje em dia, tu tem que ter muito conhecimento, força de vontade para quando tu tem o instinto de comer coisas densas caloricamente, que é o nosso instinto é fazer isso aí, né? E tem que ter um certo dinheiro, porque está ficando cada vez mais caro comer bem. Tá? Então, isso aí é uma coisa que, assim, o rótulo mesmo no Brasil, né? Tu pode chamar qualquer coisa de integral no Brasil, sem que ela seja integral. Né? Quando tu bota 0% gordura trans num rótulo, o que isso quer dizer? Que aquele alimento não atinge 0,2 gramas de gordura trans por porção. Quanto tem uma porção? Quanto o fabricante quiser. Tá? E a indústria tem, a última vez que eu olhei, eles tinham mais de 70 formas de escrever açúcar num rótulo. Parece? Então, assim, cara, às vezes a pessoa até tem uma intenção boa e não sabe. Parece? Então, assim, olha, eu vou comprar o suco de tal marca porque ele é um suco, ele é natural. Que tá lá no rótulo assim, 100% natural. Aí tu vai ler, aí tá lá, suco reconstituído. Cara, o que é isso de suco reconstituído, cara? É um suco que eles desidratam, transformam num pó, colocam um aditivo, depois eles colocam um pouquinho de água, botam lá 10% de suco de laranja natural e te vende como sendo 100% natural. Entendeu? Mas assim, e aí então, quando fala em comprar produtos e tal, eu volto àquela coisa. Quem faz as compras de casa somos nós, os adultos, não são as crianças. E a gente vê numa fase tipo que o teu filho está entrando um pouco após os 10 anos aí, que às vezes eu ouço uns pais assim, porque o fulano ele fica em casa de tarde sozinho e come um monte de porcaria. Cara, alguém comprou essa porcaria, entende? Então assim, as escolhas começam no supermercado. E eu tenho uma mania meio de stalker, assim, né, cara, que é meio doentia até. Eu tô numa fila do supermercado, eu fico olhando os carrinhos das outras pessoas, cara, sabe? Eu olho o carrinho e eu te digo com quanto aquela pessoa pesa, porque assim, é batata isso aí, entendeu? Porque, cara, tu vê aqueles carrinhos assim, ó, cheio de bolachinha recheada, cheio de garrafa de óleo, sabe? Assim, cara, como é que essa pessoa cozinha? O que essa pessoa come no dia a dia? E aí tu vê que às vezes a renda mais baixa leva a pessoa, empurra a pessoa para essas coisas que são de uma qualidade muito inferior, sabendo ou não sabendo que aquela qualidade é inferior, entende? Aí, assim, outras coisas que eu falarei... Se a gente for entrar por esse lado, né, do alimento orgânico também, né, hoje em dia é complicado, né, são poucas pessoas que têm acesso ao alimento orgânico, né, ou que chamam de orgânico, né. É um alimento hoje que está muito mais caro de se adquirir, né. Tu vai numa feira orgânica, no grande centro, aí é uma fortuna, né, qualquer alimento, né, normalmente eles são mais caros, né. Então isso se estende também para um outro lado também, né, da questão do, que eu acho que tem um pouco a ver também com o ambiente obesogênico, né, Marlos? Isso o ambiente obesogênico, pode falar numa outra conversa. Que é essa questão de o quanto depende do indivíduo mudar a sua vida e o quanto ele consegue mudar de acordo com o que está na volta dele. Porque assim, né, Rogério, a gente está aqui falando para pessoas esclarecidas aqui, né, de um nível social diferenciado, com certeza, e mesmo essas pessoas com o conhecimento às vezes vão ter dificuldade, entendeu? Então, como é que tu vai dizer para uma mãe de 4 filhos que é recicladora, de que, olha, é muito melhor tu dar uma maçã para cada um deles do que tu dar um travesseirão de chips e uma lata de refrigerante que eles vão sentir super satisfeitos. Tu não vai convencê-lo disso aí, entendeu? Mesmo que essa seja a verdade, entendeu? E assim, coisas também que a maneira com que a gente organizou a nossa sociedade nos últimos 50, 60 anos por aí, tem coisa que assim, eu sou meio radical nisso aí, eu sei que eu sou visto meio como um alienígena quando eu falo essas coisas, entre meu ciclo de amigo, mas eu tenho essa fama e não tenho problema com isso aí. Mas coisa assim, cara, por exemplo, tu não vais ver em países que não têm a obesidade infantil como um problema, tu não vais ver menu kids em restaurantes. Eles nem sabem o que é isso. Não faz sentido menu kids, entende? Porque, cara, até os 6 meses é leite, dos 6 meses a 1 ano e meio, introdução alimentar, com alimento, sei lá, papinho, coisa assim, que você vai fazer assim, 1 ano e meio para 2 anos, ok, sou uma pessoa, é comida daqui para frente. Entendeu? Então, o conceito de menu kids, ele já vem, assim, ó, carregado de... ele é problemático, porque, assim, o que é menu kids? Uma vez eu vi um levantamento, assim, quais eram os países que tinham menu kids e qual era a prevalência de obesidade nesses países. E o que continha nesses menu kids?
É basicamente macarrão, batata frita, nuggets, é isso aí. É comida amarela de baixíssima qualidade, zero vegetais, zero fibras, tá? Fritura, ultraprocessado, quer dizer, é isso que tu vê em menu kids. Ou seja, fujam dos menu kids, fujam de restaurantes que tenham menu kids, tá? E aí quando eu falo o que a gente criou, quer dizer, eu uso um exemplo de sala de aula que todo mundo ri sempre, eu falo, gente, quer ver um ambiente mais insalubre em termos alimentares? Festinha de aniversário de criança. Me liste 3 alimentos saudáveis numa festinha infantil. Tá? Ou seja, quer dizer, a gente convencionou por comemorar servindo lixo para as nossas crianças, entende? O que tu vê numa festinha infantil? É fritura, é coisa entupida de açúcar, sabe? É a fritura rica em sal e farinha branca, é coisa entupida de açúcar. É basicamente isso aí, quer dizer, o que tem de saudável numa festa infantil? O padrão é não ter nada, entendeu? Aí tem essas casas que fazem essas festas, tu vai lá, tu paga um tanto, tu paga por convidado, e eles fornecem os brinquedos infláveis, o pula-pula e a comida. O que é a comida que eles fornecem? É sempre um lixo alimentar. E a gente tá lá comemorando, tu entende? Sabe? Então é uma coisa assim, cara, olha, para mim não faz sentido, mas eu sei que eu sou assim, eu fujo do padrão e eu assim, para com esse exagero, é só de vez em quando uma festinha. Mentira, não é de vez em quando. Uma criança que vá à festinha dos seus 10 ou 15 amiguinhos próximos lá nos 5 anos, ela vai a 2 festinhas por mês, mais ou menos, entendeu? Então, assim, não é de vez em quando só. Aí tu olha a lanchonete escolar, o que vende numa lanchonete escolar, entendeu? A nossa época até tinha algumas coisas industrializadas já, mas ainda tinha muito aquela coisa manufaturada, sabe? Ok, era um sonho cheio de gordura, mas era um sonho que a pessoa fazia, aquele sonho, era um pastel que fazia, assim. Aí tu chega e tu olha hoje, cara, é só refrigerante, suquinho de caixinha, achocolatado em caixinha, né? E aí as comidinhas ali, que é o snackzinho salgado, a bolachinha doce, quer dizer, é só porcaria. Quer dizer, e a gente vive assim e parece que tá tudo normal. Parece. Então não dá para a gente esperar muita coisa das crianças se a gente que controla o mundo em volta delas faz de conta que está tudo bem, assim. E tem um outro quadro também que não é especificamente em relação a ultraprocessados, mas são essas crianças, hoje em dia, que elas são criadas à base de farinha branca o tempo inteiro. Isso aí é o caminho mais reto para o diabetes. É aquela criança que de manhã ela come um bolinho, depois ela almoça massa, de tarde come uma bolachinha e janta algum lanche à base de pão branco, por exemplo. Ela passou o dia inteiro comendo farinha branca, que é uma coisa que tu sabe que no longo prazo faz mal e leva a diabetes, tu entende? Então a criança fica de barriga cheia, valor nutritivo lá embaixo, e essa dieta muito industrializada tem o problema, talvez um dos mais graves, é que ela tem uma carência total de fibra. Então alguns especialistas da área de nutrição apontam que, assim, que pelo menos em adultos, talvez a coisa mais grave hoje em dia que se tem não é excesso de gordura na alimentação, excesso de açúcar, é a falta de fibra. E de onde é que vem a fibra? Vegetais, legumes, verduras e frutas, entendeu? Então, cara, não te preocupa com gordura, não te preocupa com açúcar. Se tu comer tantas gramas de fibra por dia, tu pode comer o que tu quiser do resto. Então, só que se eu comer toda essa fibra, eu não tenho fome para comer mais nada, tu entende? Ok, é assim que tem que ser. O pessoal enche a barriga com coisas que não tem fibra e que te dão fome a toda hora. A cada 2, 3 horas a pessoa sente fome. E aí o pessoal, o peso só sobe, e por exemplo, a gente está começando a ter casos de diabetes infantil. Não diabetes infantil clássico, tipo 1, que é quando a criança não produz insulina, que é o chamado diabetes infantil mesmo. Mas o diabetes que ele é criado pela pessoa pelo excesso de alimentação e por estar sempre com açúcar no sangue lá em cima, entendeu? Então, um pouco isso aí. Então, assim, essa questão de o lado individual, né, o que os pais devem fazer, passa por essas duas esferas aí, do meu lado mais atividade física e a nutrição, que é o foco dessa nossa conversa hoje. Mas também tem coisas que são mais, tipo assim, a insegurança urbana, por exemplo, ela é uma coisa que afeta muito essa questão de obesidade infantil, né? As crianças ficam presas em casa, obrigadas a um tipo de lazer passivo, né? Mas ainda assim os pais têm que ter alguma coisa assim, olha, tu entregar um tablet para uma criança de 1 ano e meio, desculpa, não, tá?
Existem diretrizes, sociedades internacionais de pediatria que falam, olha, até os 2 anos, não. Tá? Não é a exposição mínima a telas. E depois começar aos pouquinhos. Mas tem pai que tem orgulho que filho de 1 ano já sabe pegar o celular e chegar até o YouTube, tu entende? Cara, é uma coisa assim. Mas a gente... a ciência, durante muito tempo, culpabilizou o indivíduo no sentido de o que tu tens que fazer para mudar a tua vida. E agora a gente está vendo um pouco também o quão vítima nós somos do ambiente que a gente está inserido. Então, coisas que são questões sociais, governamentais e de urbanização que a gente não pode mexer muito, que é o que tu falou então do tal do ambiente obesogênico, que a gente pode até depois ter uma outra conversa sobre isso. Que não antecipo nada, mas nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo aí. Então tá. Cara, Marlon, só tenho que te agradecer, né? Eu tenho certeza que esse vídeo vai contribuir para a reflexão, principalmente dos pais, né? Como a gente tem falado aqui, que tem que ser o exemplo, quem traz a comida para casa é o pai, né? E que para se eles conseguirem, né? Se a gente conseguir atingir alguns pais que revejam aí, né? Os hábitos saudáveis, né? Que vão influenciar na saúde dos seus filhos, a gente já ganhou a conversa aí, né? Então, tenho muito que te agradecer, cara. Prazer aí te ver e ter esse bate-papo aí contigo. E vamos fazer outro vídeo aí sobre esse ambiente obesogênico aí, que eu acho que é bem interessante também. Obrigado, cara. Então tá, Rogério. Combinado, eu também queria te agradecer o convite e dizer que existem recomendações populacionais tanto para a área de atividade física quanto para a área de nutrição infantil. Depois eu posso te passar os links, são PDFs de domínio público, né? Quem tiver interesse pode olhar isso aí. A gente sabe que a recomendação ela existe para o pessoal dizer que aquilo é bobagem e não vai seguir, entende? Mas assim, ó, o meu papel como pesquisador é dizer, olha aqui, ó, a ciência diz isso aqui hoje em dia, então é o que a gente tem de melhor, pode ser que daqui a 10 anos isso mude, mas o que a gente tem de melhor hoje em dia, isso aqui é o que se recomenda em relação à alimentação infantil e atividade física infantil. Então, depois eu te passo esses links aí para o pessoal que tem interesse em poder ler esse material. Isso, o objetivo do canal aqui é realmente disseminar esse conhecimento, né? Então, tá livre para as pessoas poderem, né, acessar e perfeito. Cara, obrigado e aí até uma próxima. Certo, obrigado, Rogério. Até mais. E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Então se inscreva lá no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E nos ajude a disseminar esse conhecimento. Eu subo vídeos no canal todas as semanas. Obrigado e até uma próxima.